Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados irmãos em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. É um prazer compartilhar da palavra do Senhor sempre que nós temos a oportunidade de estar, seja na rádio, na TV ou nas ruas, nas praças e nos templos. Este prazer de pregar o Evangelho é porque um dia eu entendi e fui tocado pela palavra de Deus, fui ministrado pela palavra de Deus. Da mesma forma que eu entendo que todas as vezes que uma pessoa fala de Jesus, fala do Evangelho de Cristo, certamente haverá uma nova oportunidade para aquele que não conhece a Jesus, de conhecê-lo. E para aquele que já conhece a Jesus, de ter mais intimidade, mais algo agregado de valor, de vida, na vida dessa pessoa. Então, quando nós falamos, amados, quando eu falo aqueles que não conhecem a Jesus, é porque eu digo que alguns conhecem só de ouvir falar. Como algum tempo atrás, ou outrora, eu conhecia só de ouvir falar. Eu ouvia histórias de Jesus, eu ouvia histórias do nosso Deus poderoso, mas não provava disso, não tinha intimidade com o Senhor, não conhecia intimamente aquilo que Ele poderia nos proporcionar. E a passar dos tempos, houve a oportunidade de eu conhecê-lo, não só de ouvir falar, mas de provar dos seus prodígios e maravilhas, das suas bênçãos e também da sua repreensão. Porque o Pai corrige a quem ama. E Deus sempre fará assim, amados. Quando for um momento de correção, Ele vai nos corrigir. Quando for um momento de amar, Ele vai nos amar o tempo todo, porque até na sua correção Ele nos ama. Eu quero compartilhar um versículo que está em Provérbios, o autor de Provérbios, certamente nessa passagem o sábio Salomão, filho de Davi, no capítulo 28, apenas um versículo. Vamos ler o versículo 13 do capítulo 28. A palavra de Deus diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Que palavra poderosa! Apenas um versículo que nós podemos entender ou tirar deste versículo, algo poderoso, algo tremendo. Amados, o texto está claro, o versículo começa: o que encobre as suas transgressões, ou seja, às vezes nós achamos que já caminhamos com Jesus, que não temos nenhuma transgressão, nenhum pecado. A palavra de Deus diz que aquele que diz ou que diz que não tem pecado é mentiroso. João declara isso. Por quê? Sabe que todos nós, na nossa trajetória, de alguma forma, iríamos pecar. Algumas pessoas fazem distinção de pecado, ou seja, acham que um pecado maior ou grande pode constituir ou pode enfatizar que aquilo realmente é um pecado. E algumas coisas que parecem ser pequenas diante do pecado, de comparações de um pecado para o outro, parece que aquele é anulado. Não, a palavra de Deus não distingue pecado pequeno ou grande, simplesmente o pecado. Então, quando nós infringimos algo que é determinado, algo que é necessário diante da palavra de Deus, amados, nós entendemos que é igual quando você tem um procedimento. Você que trabalha, você que tem uma empresa, você que é funcionário público ou funcionário de uma empresa, existem parâmetros, existem procedimentos para que você trabalhe corretamente. E esses procedimentos, se forem descumpridos, há uma ação a ser tomada, ou seja, você descumpriu, você certamente será prejudicado por aquilo, porque se o procedimento existe, é para ser seguido retamente, na linha do procedimento. Então, quando se sai fora do procedimento, nós sabemos que ocorre, a probabilidade de acontecer situações contrárias ou ocorrências é grande. Da mesma forma, quando nós desviamos dos procedimentos e transgredimos o que a palavra nos deixa, o que a palavra de vida eterna nos dá para seguir, certamente haverá consequências. Podem haver consequências negativas ou consequências muito drásticas, que nós podemos passar por simplesmente por afastar-se do caminho do Senhor. Eu quero citar um exemplo. Digamos que você é um homem casado, uma mulher casada, e de repente, por algum vento diferente, alguma intenção diferente, você olha com olhos intencionais ou intenções, segundas intenções, para um homem ou para uma mulher, e de repente você adultera.
Eu não estou falando somente do pecado de adultério, estou só citando um exemplo. E este pecado faz com que haja uma condenação para que o seu cônjuge se sinta abalado, o seu cônjuge se sinta frustrado quando ele descobre, se sinta como se fosse a pior pessoa, porque é como se você deixasse de amá-lo. E realmente, em algum ponto, você foi levado por uma situação que gerou uma consequência drástica no teu relacionamento conjugal. E isso é uma transgressão diante da vontade do Senhor e diante até da lei do homem. Porque se você adulterou o princípio daquilo que foi o adultério, da legalidade, da liberdade de uma separação. E a separação não é vontade permissiva de Deus. Deus quer que você constitua um lar, uma família, para que gere filhos e a tendência continue. Então, quando ele fala da transgressão, nós devemos entender que uma transgressão pode ser um adultério, como pode ser burlar um sistema, como pode ser burlar um procedimento, como pode ser dar legalidade para que um espírito imundo ou você condene pessoas, julgue pessoas. A palavra de Deus diz que nós não somos julgadores, não temos autoridade para julgar. A autoridade para julgar o povo, a nação, é determinada somente a um juiz. E ao juiz é dado a ele um ensinamento, uma doutrina, diante da lei humana, para que ele governe e ele exerça a justiça, o juízo daquela determinada situação. Mas para nós não, amados. Para nós devemos orar por pessoas. Inclusive, a palavra de Deus diz que nós devemos orar não só por aqueles que nos amam ou que nos fazem bem, mas pelos nossos inimigos também. Então, quando ele dá a oportunidade de que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, ele está dizendo, amados, não tem como viver a essência do glamour, a essência daquilo que é vontade permissiva de Deus, a essência da vontade de Deus na tua vida, se eu que sou um transgressor, se eu que sou um pecador, não declarar ao Senhor e me arrepender dos meus pecados. Porque Deus conhece intimamente o teu coração. E às vezes você fala, eu já perdoei, eu já estou livre disso, eu não tenho nada a ver com isso, mas você supostamente achou que foi liberto disso, mas esporadicamente continua fazendo a mesma transgressão. Então essa palavra está clara, jamais prosperará. Não está falando só em finanças, em riqueza, em poder, ele está falando em todas as coisas. Você não tem como atingir patamares mais elevados, níveis mais elevados de entendimento e até mesmo diante da vontade de Deus, crescendo espiritualmente. Porque a palavra de Deus é clara, aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará. Mas ele nos dá uma oportunidade tremenda de lembrarmos que em 1 João capítulo 1, versículo 9, fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para perdoar todos os nossos pecados e nos tirar de toda injustiça. É isso que Deus fala através da palavra dele. Então, se ele é suficiente e capaz de perdoar todos os nossos pecados, por que não pedimos perdão? Por que não nos arrependemos e confessamos os nossos pecados? A única pessoa, a única situação, o único poder que pode nos libertar do pecado e das nossas transgressões é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E ele termina o versículo dizendo assim, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Que coisa tremenda. Jesus jamais nos corrige sem que tenha algo de direção para que nós sejamos abençoados. Ou seja, ele corrigiu na parte A do versículo e na parte B ele fala, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Porque a misericórdia do Senhor, o salmista no Salmo 136 diz que aquele que segue ou cumpre a vontade de Deus alcançará a misericórdia para sempre. Todos os versículos do Salmo 136 diz que aquele, ou seja, começa o versículo e termina, alcançará a misericórdia para sempre. Nós entendemos através desse versículo, amados. Se você transgride a lei de Deus, a vontade de Deus em alguns momentos, e alguns podem estar dizendo, mas o que é a lei de Deus, pastor? O que é a vontade de Deus? É a palavra poderosa do Evangelho de Deus. É a palavra que diz que eu e você, se cumprirmos a nossa transgressão, o nosso pecado, jamais prosperaremos. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então você tem nesta noite de segunda-feira, amado, a oportunidade de deixar a sua transgressão, o seu pecado, eu não sei o que é.
Eu não sei qual é a sua transgressão, o seu pecado, aquilo que te incomoda, aquilo que trouxe consequências drásticas na tua vida. Mas eu sei em quem tenho crido e sei que o Senhor é suficiente e capaz de exercer a misericórdia e o amor dele na tua vida e transformar essa situação por amor de Cristo, por amor de você, amado. Então, amado, entenda isso. Se você que ainda transgride, que está em transgressão, e está em algum pecado, que ele está fazendo parte da tua vida constantemente, hoje, exatamente hoje, você tem a oportunidade de se arrepender da tua transgressão e do seu pecado, para que haja a misericórdia do Senhor na tua vida e que faça algo novo, tão tremendo, que você será testemunha viva daquilo que ele fez e daquilo que a palavra de Deus fez na tua vida, para que o nome dele seja exaltado e glorificado e que você tenha uma nova direção de vida através daquilo que foi libertação do teu pecado ou da tua transgressão, através da graça e da misericórdia do Senhor. Que essa palavra chegue até você como rema, como uma palavra verdadeira e que pode te dar a oportunidade de alcançar a graça, a paz do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.